Existem armas e também armas misteriosas. E recentemente a Rússia vem apresentando estas últimas. Os humanos têm tentado matar uns aos outros desde que existem. E nós temos pensado em maneiras bastante criativas de fazer isso. Nesta era, no entanto, parece que a criatividade por si só não serve. As armas se tornaram super estranhas e misteriosas. Assim, durante a sua tentativa de conquistar a Ucrânia, a Rússia tem adquirido armas diferentes de tudo que o mundo já viu. Os especialistas em direito internacional acreditam que estas armas são mortais, indiscriminadas e descontroladas, e seu mistério só aumenta o grave perigo que elas representam para os civis. Junte-se a nós, enquanto desvendamos as 5 armas russas mais misteriosas capturadas na Ucrânia. Número 5. A misteriosa onda de guerra. O poder de distração em si é uma arma. Em março de 2022, soldados ucranianos e até mesmo civis começaram a encontrar pequenos mísseis, semelhantes a mísseis escuros, espalhados no chão e nas áreas de concreto que haviam sido bombardeadas. A Rússia usou uma ogiva desconhecida na Ucrânia, uma ogiva que até chocou os especialistas em balística. Oficiais de inteligência americanos encontraram uma surpresa no fluxo constante de mísseis projéteis da Rússia disparados na Ucrânia, chamarizes que enganam radares de defesa aérea e mísseis à procura de calor. Cada um, com cerca de 1 metro de comprimento, tem a forma de um tipo de dardo, com uma cauda laranja, lançados pelos mísseis Iskander-M da Rússia a partir de lançadores portáteis através da fronteira. Isso acontece quando o míssil detecta um alvo nas costas para os sistemas de defesa aérea. Cada um deles é carregado com peças eletrônicas e emite sinais de rádio para bloquear ou falsificar os sistemas de radar inimigos. Ele está tentando desesperadamente rastrear o Iskander-M e uma fonte de calor para atrair os mísseis que chegam. Baseado no anonimato, o oficial, que não estava autorizado a falar publicamente sobre assuntos de inteligência, descreveu estes dispositivos. O uso de engodos poderia explicar por que os armamentos de defesa aérea ucranianos começaram a lutar para interceptar os mísseis Iskander da Rússia. De acordo com documentos do governo dos Estados Unidos, o Iskander, que é movido por um motor de foguete de combustível sólido, pode atingir alvos a mais de 200 milhas de distância. Há algumas semanas, imagens do equipamento militar em forma de dardos começaram a circular nas mídias sociais. Especialistas, Mystified e analistas de inteligência de código aberto, devido ao tamanho e forma do equipamento, os identificaram erroneamente como bombas de fragmentação. Richard Stevens serviu no exército britânico por 22 anos como soldado de eliminação de artilharia explosiva, antes de se tornar um técnico de bombas civis por 10 anos no sul do Iraque, África e outras áreas. Ele disse que tinha visto muitas munições chinesas e russas, mas nada como isto. O Sr. Stevens compartilhou fotos das armas em um site que ele começou em 2011 para especialistas militares e civis em eliminação de bombas. Ele percebeu que ninguém mais tinha visto estas munições misteriosas também. De acordo com as agências de inteligência, as engenhocas são comparáveis aos engodos da Guerra Fria, conhecidos como ajudas à penetração, que têm seguido as ogivas nucleares desde os anos 70. Elas foram feitas sob medida para evitar sistemas antimísseis e permitir que ogivas individuais alcançassem seus objetivos. O uso de dispositivos como armamento ao lado de ogivas convencionais é sem precedentes. Em uma entrevista, Jeffrey Lewis, um professor de não proliferação no Instituto de Estudos Internacionais de Middlebury, em Monterey, Califórnia, diz que no momento em que as pessoas inventaram os mísseis, eles tentaram derrubá-los. No momento em que começaram suas tentativas de fazer exatamente isso, eles pensaram em auxílios à penetração. Mas nós nunca vimos por que eles são altamente confidenciais. Se você souber como trabalhá-los, você pode derrotá-los. O uso de armas de distração pode indicar uma falta de cuidado ou urgência por parte da governança militar russa, segundo o Sr. Lewis. Isto porque a Rússia entende que elas serão obviamente coletadas e analisadas pelos serviços de inteligência ocidentais para que as defesas aéreas da OTAN possam ser programadas para vencer as medidas defensivas de Iskander. E ele acredita que é extremamente improvável que a entrega do Iskander vendido para outros países inclua estes chamarizes. Número 4. O módulo de comando russo. No início de março deste ano, os combates nas ruas da Ucrânia se enfureceram. Uma conta no Twitter chamada Ukraine Weapons Tracker revelou algo louco que os soldados ucranianos descobriram. Era um recipiente estranho que parecia ter sido abandonado ali pelas tropas russas de ocupação. Parece suspeito, mas junto com esta notícia, eles também adicionaram algumas fotos para provar isso. O objeto misterioso foi naturalmente assumido como sendo alguma arma. O que quer que tenha sido, uma coisa é certa: parecia que ele tinha visto sua cota parte de ação de combate. Os especialistas começaram a analisar as fotografias que foram postadas. Ao lado, fora da caixa, parece que era muito parecido com algo como um pequeno container de embarque. Mas o interior, uma outra história. O que estava dentro da caixa era uma enorme dica do que ele era.
Os interiores foram encontrados como parte do sistema de guerra eletrônica Krasuka-4, mais especificamente o módulo de comando. O Krasuka se traduz para Belladonna, o que significa mortal sombreamento noturno em russo. Quão assustador é isso, hein? Seu papel principal como sistema eletrônico de guerra terrestre é interceptar e apressar sinais de rádio, radares e satélites de reconhecimento. O Krasuka-4 é um dispositivo de interferência convincente, capaz de interferir com sinais em grandes distâncias, até mesmo equipamentos eletrônicos fisicamente prejudiciais em alguns casos. O módulo de comando de que estamos falando foi descoberto do seu lado na terra ucraniana. Além disso, ele estava parcialmente coberto por galhos de árvores. Isso tornou-se extremamente improvável que fosse detectado pela vigilância aérea. Ainda assim, ninguém tem certeza se este encobrimento é um esforço consciente dos russos para encobrir este container para evitar revelar informações valiosas para a Ucrânia e seus aliados. Ou se foi aqui que a unidade veio descansar devido a um acidente ou conflito. Também ninguém tem certeza do que aconteceu com o resto do sistema EW e por que as forças russas abandonaram completamente uma peça de equipamento tão essencial que parecia razoavelmente decente. Além disso, o Krasuka-4 tem uma habilidade de interferência de longo alcance excepcional, o que aumenta a estranheza desta descoberta. Isto levanta a questão de que o módulo de comando estava fazendo em primeiro lugar, bem no meio do território ucraniano. Muito suspeito, de fato. Como este módulo de comando poderia conter informações sobre as tecnologias militares russas e as circunstâncias duvidosas em torno de sua descoberta, a unidade foi recuperada e enviada para os Estados Unidos para investigação. Número 3. Drones caídos suspeitos na Croácia. Embora não encontrada na Ucrânia, ainda é totalmente relevante. A Rússia e a Ucrânia não foram os únicos dois países afetados por este conflito. Outras nações também estavam tendo que enfrentar o perigo. Em uma noite precoce de março, quando o povo da capital da Croácia, Zagreb, acordou de sua noite de sono para um som aterrorizante de uma explosão. Saindo de suas casas, os locais descobriram uma cratera que estava espalhada com escombros por toda parte. Felizmente para eles, ninguém foi ferido. Mesmo assim, isso levantou várias questões. Primeiro de tudo, o que causou este tipo de explosão? E em segundo lugar, era possível que tivesse algo a ver com a luta que estava acontecendo entre uma terra distante, muito distante, na Ucrânia? Seria estranho se os combates acontecessem na Croácia, porque este país não tem nada a ver com o conflito. E não apenas isso, ele nem mesmo compartilha nenhuma de suas fronteiras com a Ucrânia. Enquanto olhavam para os destroços, os oficiais lentamente perceberam que eles poderiam estar olhando para os remanescentes de uma aeronave Tu-141 da era soviética. Este é um drone comumente usado pelo exército da Ucrânia para o reconhecimento. Foi quando eles começaram a cavar mais fundo. Após um olhar mais atento, vestígios de explosivos e componentes de bombas foram descobertos. O bom é que depois que caiu na terra, a explosão foi realizada no subsolo, reduzindo qualquer dano às áreas circunvizinhas. O prefeito da cidade diz que achava milagroso que ninguém tivesse sido ferido. Ele também tomou nota da natureza sombria do incidente. Uma promessa foi então feita de que as origens deste misterioso e possivelmente mortal drone seriam investigadas minuciosamente. Embora oficialmente a Ucrânia seja o único país que usa esses drones soviéticos dos anos 70, o embaixador da Ucrânia na Croácia insistiu que o drone não veio de sua pátria. E ele estava certo, porque as marcas encontradas no naufrágio mais tarde confirmaram isso. Uma fonte acredita que os drones podem ter sido utilizados pelos militares russos e programados para voar para a região de Yarun, na Ucrânia. Baseado nesta teoria, um simples erro de programação do GPS levou o drone para o bairro Jarun, de Zagreb, que tem um som semelhante. Quão tolo seria isso? Mas parecia que esta explicação era simples demais e conveniente demais para que outros acreditassem. A situação toda é meio inacreditável. O que é mais suspeito de onde os drones se originaram é a questão de como. Velho, ultrapassado, extremamente pesado, ao mesmo tempo em que também puxa uma bomba de 120 quilos. Como o drone navegou com sucesso pelos espaços aéreos de 3 países da OTAN sem ser detectado ou interceptado? Ainda hoje, a origem real deste drone e seu método de evasão ainda não foram descobertos, deixando assim todos com muitas dúvidas. Número 2. O estranho Zala Kubla Drone. Outra arma misteriosa da qual vamos falar hoje é o Zala Kubla Drone. Esta estranha arma foi encontrada quando as tropas russas começaram a se aproximar de Kiev. Tornou-se cada vez mais popular o uso de armas com menor alcance de ação e capacidades brutais que certamente iriam destruir o inimigo. Este drone específico também é uma ogiva que foi produzida por uma filial da notória companhia Kalashnikov. Então, qual é exatamente o propósito deste dispositivo?
Bem, é uma arma aerotransportada com um objetivo específico. Ela se aproxima do seu alvo silenciosa e discretamente, esperando o seu tempo para brilhar. Estas armas são usadas quando pessoas de alto perfil estão na área, tornando mais fácil assassiná-las, apesar da segurança. Neste caso, provavelmente seria por causa do presidente. Apesar de sua envergadura de 1,20 m, esta máquina viciosa pode trazer uma carga útil de 3 kg a velocidades de até 130 km por hora. Então, quando ela chega ao seu destino, ela usa a tecnologia avançada de inteligência artificial para apontar seu alvo. Mas não se deixe enganar, há sempre falhas com armamento, não importa quão avançadas elas sejam. Neste caso, o tempo de voo do drone é curto. O máximo que ele pode ir é apenas meia hora. Portanto, no final das contas, ele só é adequado para alvos de curto alcance. Um desses drones foi abatido por soldados ucranianos em março passado. Uma vez, investigado para ver o que estava carregando, a coisa mais perturbadora foi descoberta. O drone transportava cerca de 1 kg de explosivo C4, cobertos com rolamentos de esferas metálicas. A possibilidade de destruição de tais armas é excepcionalmente alta, especialmente com seu poder de precisão localizada e capacidade de apontar seus alvos exatos. Pode-se até mesmo dizer que estas são algumas das armas mais mortíferas conhecidas pela humanidade. Número 1. O protótipo Black Eagle Tank. O tanque de combate principal experimental T-80UM-2 dos militares russos foi destruído durante o recente conflito na Ucrânia. Isto marca uma das mortes mais inesperadas devido aos defensores do país, que continuaram a frustrar os planos de invasão do Kremlin. A realidade de que este veículo de combate único estava mesmo envolvido em uma batalha na Ucrânia é chocante. Mesmo assim, não seria a primeira vez que um sistema de armas russo novo ou não convencional seria usado na campanha. Os destroços do T-80UM-2 foram identificados e foi alegado que foram destruídos no dia 17 de março, ou pelo menos foi quando seus restos mortais foram descobertos. Acredita-se que o tanque tenha sido destruído em Sumy Oblast, no nordeste da Ucrânia, perto de Trosianets. Acredita-se que tenha sido uma parte da maior coluna de veículos russos atacados por forças ucranianas. Além disso, as fotos mostram caminhões danificados ao lado do T-80UM-2. Sua torre foi explodida e seu casco queimou, mas não está claro como ou pelo que foi atingido. Todas essas 5 armas eram bizarras e misteriosas, e é perturbador ouvir falar de tal destruição. Então, quando tudo isso vai acabar?